Sexta-feira, 27 de novembro, o Assembleia Notícias, segunda edição, está no ar. Seja bem-vindo, uma ótima noite para você. A Assembleia Legislativa da Paraíba concedeu ontem o título de cidadã paraibana à ex-ministra Eleonora Menicucci, que atualmente é secretária especial de Políticas para as Mulheres do Governo Federal. A entrega ocorreu em uma sessão solene no Espaço Cultural durante a abertura da 4ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres. A sessão solene foi presidida pela deputada Estela Bezerra, autora da propositura do título de cidadania. A homenageada Eleonora Menicucci, atual secretária de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, iniciou a militância feminista em João Pessoa, quando veio morar na capital paraibana em 1978. Antes disso, havia sido presa pela ditadura militar. João Pessoa foi tem um lugar na minha vida, porque eu vim para cá logo que eu saí da prisão e aqui eu me refiz como cidadã, como mulher, como entrei para a universidade e acho que esse momento hoje é indescritível para mim. Também foi na Paraíba onde iniciou a carreira de professora da Universidade Federal da Paraíba. A deputada Estela lembrou a biografia da homenageada durante o evento. Mudou-se com seus filhos para João Pessoa, onde deu início à sua carreira docente na Universidade Federal da Paraíba. Foi aqui, em terras paraibanas, que neste período a militância feminista e a paixão pela pesquisa sobre as condições de vida das mulheres brasileiras ganharam relevo na trajetória acadêmica e política de Eleonora. E ela é uma inspiração para o movimento organizado de mulheres na Paraíba. O primeiro grupo feminista e os dois grupos que depois, durante toda a década de 90 e inclusive até hoje estão atuando, que é a Cunhã e o Centro da Mulher 8 de Março, se constituíram a partir de uma ação, de uma colaboração de Eleonora. E justificou o título. Eleonora é mais do que uma cidadã paraibana, ela é um ícone de inspiração para a juventude que acredita que igualdade, justiça social, avanço nas relações de respeito na sociedade é possível. Ela é uma inspiração dessa utopia de uma sociedade melhor. Muito aplaudida, Eleonora falou da emoção de receber a homenagem. Esse foi o maior diploma que eu já recebi na minha vida. O evento foi encerrado com a apresentação da Orquestra Feminina do Prima. Pois é, como você viu aí, a Eleonora também participou da abertura da 4ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres no Espaço Cultural. O evento termina hoje e tem como tema Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres. O auditório ficou lotado para a abertura da 4ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, realizada na tarde desta quinta-feira no Espaço Cultural. O evento vai até esta sexta-feira. Mais de 400 delegadas eleitas em conferências municipais estão participando. Leide é uma das delegadas do município de Cajazeiras. A gente só tem 10% da mulher participando politicamente. Colocamos também a questão da maior pactuação dos governos municipais com relação a criarem mais secretarias de políticas para as mulheres, mais CRAs, mais CREAs, né? Fortalecer esse sistema, essa política de proteção e atendimento à mulher. O tema deste ano é Mais Direitos, Participação e Poder para as Mulheres, um assunto que Geusa acredita ser bastante pertinente. Ela é delegada eleita do município de Cabedelo. A gente está buscando defender, né, cada vez mais a autonomia para que as mulheres que lutam pelos direitos, por propostas, por programas, né, voltados para as mulheres, a gente possa ter autonomia para desenvolver esses trabalhos em nossas cidades. Pela primeira vez, mulheres transexuais estão participando do evento. Luíse é uma delas. É uma das delegadas eleitas de João Pessoa. Eu acho que é uma grande conquista a nível nacional nós estarmos participando tanto das conferências municipais quanto das estaduais e irmos para nível nacional também. Porque é a primeira vez que tem eu acredito,
definição a nível nacional que pessoas trans do gênero feminino podem participar das conferências de mulheres. Elas precisam estar incorporadas porque elas vivem a sociedade com esse feminino que é fruto de tanta violência, de tanto sexismo, de tanto machismo. Então é um amadurecimento do debate onde a gente passa a incorporar as trans femininas, né, como sujeito político da ação da construção dessa cidadania das mulheres no Brasil. A secretária de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, Eleonora Menicucci, participou da abertura do evento e elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido na Paraíba. Aqui na Paraíba, que é a primeira vez que tem no estado, no governo do Ricardo Coutinho, do governador Ricardo Coutinho e da vice-governadora Lígia, que está aqui, a Secretaria de Política para as Mulheres, no âmbito estadual. E ele também, quando foi prefeito, ele deu o start para criar Coordenadoria de Política para as Mulheres, e isso faz uma diferença enorme. Agora, por que João Pessoa ou a Paraíba ainda tem um alto índice de violência? Porque no Brasil ainda tem um alto índice de violência. Quanto mais políticas públicas nós fazemos, mais as mulheres passam a ter confiança no Estado, seja municipal, estadual ou a União, para denunciar. Políticas que têm dado resultado, segundo a vice-governadora Lígia Feliciano, que também participou da abertura da conferência. Nós sabemos da luta incansável para o combate à violência contra a mulher. Várias delegacias foram abertas, campanha de conscientização, o número de homicídios contra a mulher ainda é elevado, nós todos temos consciência, mas o governo do estado vem fazendo um trabalho para que esse índice diminua e nesses 4 anos diminuiu em 30%. A abertura do evento foi feita pela secretária estadual da Mulher e da Diversidade Humana. Essa 4ª conferência ela vem com o papel de avaliar, né, aonde nós chegamos com essa política. Hoje nós avaliamos que é uma política que chegou, que tem uma ação em todos os estados brasileiros, mas ela precisa avançar, ela precisa se consolidar no sentido de crescer e se interiorizar. Então esse é o momento de discutir, de avaliar e também de pensar um sistema político, um sistema de financiamento, a exemplo de outras áreas como saúde, como educação, que tem seus fundos de financiamento, no caso a política para as mulheres ainda não tem. João Pessoa é a cidade onde o sol nasce primeiro e até parece que o verão também chega primeiro aqui. Aliás, nem chegou a estação mais quente do ano e a gente já está enfrentando aí altas temperaturas. Por isso não dá para esquecer dos cuidados com a pele. O verão não chegou ainda, mas o calor. Basta só olhar os termômetros que facilmente registram 30 graus. É por isso que nesta época do ano a população deve redobrar a atenção para a maior incidência de raios ultravioleta. Uma época benéfica que a gente pode se divertir para o lazer, mas a radiação nessa época do ano realmente é muito intensa. Ela é comparada, é a mesma radiação que se observa no deserto do Saara. Então as pessoas têm que tomar os seus cuidados. O horário menos adequado para se expor ao sol é entre as 9 da manhã e as 3 da tarde. Mesmo quem quiser garantir a quantidade de vitamina D, também deve evitar esse horário. Segundo o especialista, bastam 5 minutos antes das 9 horas da manhã. Quem quiser aproveitar a praia e um bom banho de mar, deve ir além do protetor solar. O que seria uma barreira física à radiação? Seria o uso de chapéus, óculos escuros, roupas com proteção solar. Então, essas proteções são mais baratas e mais eficazes. E com menos efeitos colaterais também. Se você se proteger contra a radiação nos seus primeiros 18 anos de vida, veja só que coisa importante, você terá menos de 5% de desenvolver um câncer de pele. Então, os pais, as escolas deveriam orientar suas crianças à proteção contra a radiação solar, porque 90% dos casos de câncer de pele ocorrem devido à radiação que se toma nos seus primeiros 18 anos de vida. Se quem está na praia sente calor, imagina quem precisa ir ao centro da cidade. Robério trabalha debaixo do sol quase todo dia. Sabe que boné, malha e a água são indispensáveis. Para a gente primeiro proteger o próximo, a gente tem que se autoproteger. Esse é o detalhe. Aqui parece que a temperatura fica ainda mais alta. Não é à toa que tem tanta gente vendendo água. Esse mês esquentou muito, esse mês. Wanderson bebeu água
mas ainda queria mais. Dá vontade de fazer o que nesse calor? Tomar água pra praia, se relaxar muito e tomar banho de praia. E o sorvete. Com o calor, as pessoas tendem a desidratar, principalmente as populações mais vulneráveis, como é o caso das crianças e os idosos. Essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que mais de 2.000 acidentes já foram registrados aqui na Paraíba envolvendo animais peçonhentos, como os escorpiões. É no período de temperaturas mais altas que eles costumam atacar. Foi nessa época que seu Newton foi picado por 2 escorpiões. É uma dor indescritível, não é? Muitos pacientes de picada de escorpião acham, inclusive, que aquele momento até comparam com uma picada de cobra. Uma dor que ele não esquece jamais. A dor, Juliana, é terrível, é inexplicável, é indescritível a dor. Os casos de ataque de escorpiões são acompanhados pelo Centro de Assistência Toxicológica, o CEATOX, que funciona no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Emerson é coordenador e lembra que os insetos têm preferência por certos ambientes. Proliferação de insetos, por exemplo, baratas, lixo acumulado, tá? Terrenos baldios, material de construção, que tudo isso faz com que esses animais se sintam mais ambientados, né, e se proliferem muito rapidamente. Se você não conseguiu evitar um ataque, existem medidas simples a serem tomadas. Lavar o local com água e sabão, tá? Não colocar nada no local, nem colocar nem creme dental, nem passar alho, nem limão, nada disso. Apenas água, sabão e fazer compressas de água morna e se dirigir ao hospital. O atendimento no HU é 24 horas. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 722 6001. No hospital, os médicos responsáveis, né, pelo atendimento do paciente, eles vão tomar alguns procedimentos, algumas medidas para neutralizar essa dor, tá? Então o paciente é atendido, né, e depois liberado. Depois de ser atacado, seu Newton redobrou os cuidados e ensina como fazê-los. O cuidado agora foi redobrado, né? Eu tenho criança, minha esposa olha tudo, a vigilância aumentou, redobrou por conta dessa surpresa desagradável que eu tive na minha casa. Terrível. Mulheres de todas as partes do Brasil estão aproveitando esse fim de ano, época da tradicional brincadeira do amigo oculto, para denunciar pessoas de convívios sociais que para elas têm comportamento machista. Pela hashtag Meu Amigo Secreto, elas se reuniram nas redes sociais para relatar, por exemplo, casos de discriminação, racismo e homofobia. A campanha está em vários perfis do Facebook. Com a hashtag Meu Amigo Secreto, mulheres de todas as partes do Brasil têm criado histórias sobre situações de machismo, que representam a realidade enfrentada por elas no dia a dia. A campanha lançada esta semana na internet ganhou grandes proporções e foi comentada pela secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo Federal durante a 4ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres. Eu acho fantástica, extraordinária. Como eu acho fantástico a primavera das mulheres jovens, que em todas as cidades do Brasil elas estão na rua. E elas estão reivindicando bandeiras que a minha geração de 60, 68 reivindicou. É porque elas estão com medo de retrocesso. Elas e a sociedade como um todo. A deputada Estela Bezerra também acredita que a campanha é uma boa forma de denunciar a cultura do machismo. Eu acho que de maneira muito positiva, né? A internet pode também ser veículo de desconstrução de preconceitos e de solidificação de cidadania. Porque se você observar o que acontece hoje na internet, que a pessoa protegida de olhar nos olhos dos outros é capaz de dizer coisas absurdas. A expressão do machismo está muito forte nas redes sociais. Então é necessário que tenha atitudes também nas redes sociais que façam desse instrumento, que cria a neutralidade, não, mas que cria a construção da cidadania.
O Parque Aquático da Vila Olímpica Paraíba, em João Pessoa, está sediando grandes competições nacionais. E o repórter Vanderlei Filho foi até lá conhecer os artistas mirins que podem se tornar grandes revelações para a nossa seleção brasileira. É o Brasil inteiro representado na Vila Olímpica Paraíba. Desde a última quarta-feira, cerca de 550 atletas de todos os estados participam de 2 competições na Vila. A maioria no Campeonato Brasileiro de Natação. E é nessa competição onde Matheus, que é de Campina Grande, tenta conquistar a primeira medalha de ouro em um campeonato nacional. Você já tem algumas medalhas, né? Que medalhas foram essas? Tenho medalha de Norte-Nordeste, Copa Nordeste, Paraibano. Brasileiro ainda não tem? Brasileiro ainda não, é o objetivo. Quem vem de fora geralmente traz a torcida. É o caso de Silvia, que é de Feira de Santana, na Bahia, e veio acompanhada da avó. Ela já foi vice-campeã da competição na categoria nado peito. A maior torcedora que ela tem aqui sou eu. E a senhora sempre acompanha a neta? Todas as viagens eu que acompanho. O campeonato de natação vai até este sábado. Já o brasileiro de saltos ornamentais vai até domingo e também reúne atletas de diferentes localidades do país. Aqui são competidores mais novos, de no máximo 13 anos, mas que sonham alto. Eu pretendo fazer meus saltos melhores e conseguir melhorar para conseguir chegar longe. Leonan é representante da Paraíba e tem se preparado bem para a competição. Ele acredita que está na vantagem porque está competindo na mesma piscina onde treina. Eu já conheço os trampolins e eu já sei qual deles eu me dou melhor. E também eu já tenho mais confiança por já conhecer a piscina. E é justamente este lugar um dos principais motivos para a realização da competição em João Pessoa. Com certeza é uma das melhores estruturas para a prática dos saltos ornamentais do país, né? Essa reforma que foi feita aí realmente ficou muito boa e eu acredito que daqui a pouco vai render grandes frutos aí, formar grandes atletas. Os comentários que nós estamos escutando, os parabéns que nós estamos recebendo, e aí vai evidentemente para o governo do estado, são de que esse é o melhor parque aquático do Brasil, sem dúvida alguma, e muitas pessoas estão propondo que muitos eventos comecem a acontecer aqui a partir de 2016, pela pujança da estrutura. Amanhã acontece a Romaria da Penha, um momento de fé e devoção. Saiba como ficou o percurso, que são cerca de 14 quilômetros. A distância é a mesma, 14 quilômetros, mas o percurso não. A Arquidiocese da Paraíba mudou o itinerário e os fiéis vão ter que ficar atentos. A Romaria de Nossa Senhora da Penha começa na Igreja de Lourdes, no bairro de Jaguaribe. O cortejo segue pela Avenida João Machado, entrando pela Avenida Dom Pedro, seguindo em direção ao bairro dos Bancários. É a partir daqui que o trajeto muda. Da Rua Valfredo Macedo Brandão, principal dos Bancários, os romeiros devem seguir à esquerda para a Rua Paulino dos Santos Coelho e depois na Avenida Santa Bárbara, passando também pela Avenida Deputado Doca Gadelha. Ela contorna este shopping no bairro de Mangabeira. Depois desse trecho, os romeiros alcançam a Avenida Hilton Souto Maior. Daqui em diante, os fiéis seguem o percurso normal, igual a todos os outros anos, até o Santuário da Penha. Aqui, tudo já está pronto para receber os fiéis. E quem trabalha no comércio local está com boas expectativas de venda. É um dinheiro extra para muitas famílias. Já vou vendendo umas 50 camisas. E o estoque de camisas também é grande. A peça custa a partir de R$ 12,00. Na estampa, o tema da festa em 2015. O pessoal procura muito, principalmente por Nossa Senhora da Penha, né? As imagens, a medalha, chaveiro também, sai bastante. E para falar mais sobre a Romaria da Penha, a gente trouxe aqui para o estúdio o seminarista Adriano Soares, que inclusive está participando da organização da Festa da Penha. Boa noite, Adriano. O trajeto, eu vi, é um trajeto bem longo, né? Mas com fé e com disposição dá para fazer isso tranquilo, né? Isso, Rafael. São 14 quilômetros e a fé é o primeiro elemento que vai proporcionar o romeiro fazer esta caminhada. Nós costumamos dizer que é um itinerário espiritual pelo qual o romeiro vai fazer a sua caminhada, a sua oração e, sobretudo, a sua interiorização com aquele que dá sentido a esta caminhada, ou seja, com Jesus Cristo. E como é a postura, religiosamente falando,
a postura de uma pessoa que vai enfrentar o percurso, que eu falo enfrentar é um nome muito pesado, né? Vai seguir por esse percurso. A pessoa, primeiramente, deve estar com o coração aberto para acolher as graças de Deus em sua vida. É essa abertura do coração que certamente irá proporcionar a ela fazer não só uma caminhada, mas fazer um itinerário espiritual. E também a pessoa deve ter condições físicas para fazer o trajeto, porque nós sabemos, são 14 quilômetros. Então nós recomendamos que o romeiro ele possa alimentar-se de alimentos leves e também que ele possa ingerir bastante líquido durante o dia para que durante o percurso ele não se sinta desidratado. Inclusive, uma curiosidade que me disseram, esse ano vai ser o primeiro ano que eu vou estar lá junto com vocês, e existe pessoas que moram nas casas, que estão pelo trajeto, que abastecem os fiéis com água, com comida. É sempre assim todo ano? É sempre assim, Rafael. Graças a Deus, o povo de João Pessoa é um povo generoso. Eles se compadecem dos romeiros, oferecem água, suco, várias frutas e também até um cafezinho para animar os romeiros durante a caminhada. A recomendação é assim, quem não aguentar fazer o percurso todo, né, é melhor dar uma paradinha, chegar até o limite para não causar um problema também, né? Isso, porque nós sabemos, 14 quilômetros é um percurso muito grande a ser percorrido. A gente percebe que ao longo do caminho algumas pessoas vão ficando para trás. Então, o primeiro sinal que o corpo não está aguentando, nós da organização recomendamos que pare ali e retorne para a sua casa. Não significa porque você não foi até o fim que o sacrifício não foi feito, que a sua interiorização não foi feita, não é verdade? É verdade. Eu vou dizer que se você faz uma Romaria da Penha com o coração contrito em Deus, tanto faz você caminhar os 14 quilômetros ou caminhar 1 quilômetro. O que importa é a sua experiência com Deus. Perfeito. Com relação ao que pode levar, ao que não pode levar, o que pode comprar, o que não pode comprar, quais são as orientações que a gente pode dar para o romeiro? Pronto, a orientação segue aquilo que foi apresentado nos anos anteriores. Nada de levar bebida alcoólica ou muito menos comprá-la durante o percurso. Inclusive os órgãos de segurança que estão dando o apoio à romaria, eles irão retirar os ambulantes que estiverem vendendo bebida alcoólica. Uma outra recomendação muito interessante, e essa veio da parte dos órgãos de segurança do Corpo de Bombeiro, é que as famílias que trazem crianças pequenas não se aproximem com as mesmas dos trios elétricos, devido a grande... O som alto. O som alto, né? Isso pode prejudicar a audição da criança. Também não levem documentos originais. Legal levar uma xerox, né? Que apesar é um momento de fé e devoção e tudo, mas a gente sabe que segurança é sempre, nunca é demais ter segurança em qualquer lugar que a gente vá, né? É verdade. É porque é um grande aglomerado de pessoas. Então a gente também pede que as pessoas vão com um espírito de paz, de oração, sim, um espírito de serenidade e, sobretudo, um espírito de quem quer viver verdadeiramente uma experiência cristã com o Evangelho de Jesus. Então, nada de sentimentos que não sejam sentimentos que se coadinem com a romaria. Então, cópia de documento é melhor do que levar original, evitar celular, né? Isso. Evitar essas coisas que... Objetos de valores. Porque pode aparecer alguém que não esteja no espírito da coisa. Embora eu já adiante, se aparecer, a nossa briosa Polícia Militar estará lá posta para transmitir paz e pacificar aqueles que estarão com o ânimo exaltado. Queria que você encerrasse essa entrevista falando para o romeiro que vai enfrentar que vai seguir por esse fluxo, uma mensagem especial para ele. Então, para cada romeiro que amanhã estará fazendo este itinerário de fé, de oração, de espiritualidade e, sobretudo, de experiência com a Palavra de Deus, venha com o coração aberto, venha seguindo a Jesus com Maria, para depois do nosso dia a dia proclamarmos o Evangelho da Misericórdia e o Evangelho da Alegria. Começa a que horas? 22 horas após a bênção do Senhor a serviço. A concentração na igreja de Lourdes. De Lourdes. Isso. Todo mundo lá, aí todo mundo vai junto. Todo mundo vai junto. Tá bom. Em procissão em romaria, romeiro ruma
para a casa de Maria. Perfeito. Adriano Soares, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. A TV Assembleia está acompanhando desde a preparação da Romaria, a gente vai acompanhar os momentos, pegar muitos depoimentos, que vem aí um especial bem bonito que a gente vai exibir para vocês. Muito obrigado, você que está em casa, aproveite seu fim de semana, sempre com muita responsabilidade. Para os romeiros, uma boa Romaria e a gente volta a se ver na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. Ok.